Nós tivemos uma semana muito dura, né? Não só no Brasil, como na Nova Zelândia. Muita catástrofe, muita desgraça, né? Não sei se vocês ouviram falar do que aconteceu, acho que foi em Osasco, né? A cidade de São Paulo. Suzano, em São Paulo, que uma pessoa entrou na escola e matou muita gente. E, infelizmente, eu digo isso, infelizmente, eu pude ver o vídeo e uma crueldade, uma maldade, que não pode ser um ser humano sozinho. Aquilo tem que ter demônio, tem que estar possuído por espíritos. E anteontem ou ontem, aconteceu a mesma coisa. Agora, na Nova Zelândia, uma pessoa entrou num templo muçulmano e começou a atirar, e a pessoa teve capacidade de gravar e botar na internet para que todos vissem o poder da crueldade dela, como se fosse algo para se orgulhar, algo para ser elogiado ou admirado, quando ele matava pessoas inocentes. E eu fico pensando, que mundo é esse que nós estamos vivendo? Foi semana passada, eu e Jeff, nós conversávamos sobre essa situação da juventude, das crianças, como está, e nós falávamos que, você repara que tudo se culpa ao fato de existir armas. Claro que se pudéssemos tirar todas as armas do mundo, destruir todas as armas do mundo, isso seria bom ou não? Quem é a favor de que pudesse acabar com todas as armas? Ninguém tivesse arma. Irmão, se Deus falasse para mim assim, eu te dou o poder de fazer isso, opa, era na hora. Eu acabaria com todas as armas. Mas, na realidade, se você for parar para pensar bem, a arma, ela não mata. Para pensar numa coisa, em 1600... A América foi descoberta em 1492, se meu professor de história ainda estivesse aqui, ele ia me corrigir, mas eu acho que foi 1492, 8 anos antes do Brasil. E a história da América sempre foi, especialmente na vinda para o oeste, sempre foi cheia de conflitos e a arma era muito utilizada. Tiveram muitas guerras. Mas com isso, o que aconteceu? 1600, as crianças já cresciam com armas. E aí, 1700, 1800, todos armados. E as crianças já tinham um brinquedinho de espoleta. No Brasil, eu tinha um revólver de espoleta prateado do Jerônimo. Se lembra disso? Quem lembra do Jerônimo? Tem que ter uma certa idade. Não é da sua época, né? Então, eu tinha um revólver prateado do Jerônimo, que eu botava aquela espoleta de papelzinho e pá, e eu gostava de brincar. E as crianças cresceram aqui com armas, em casa. Eu vejo filmes de cowboys que os pais chegam da rua, tiram o cinturão, e pendura a arma assim na porta, próxima à porta. A mulher tem aquele rifle para defender a casa. E não existiam essas coisas das pessoas chegarem num lugar para querer matar todo mundo. E aí chegou o século XX, 1910, 1920, 1930, e tinham armas. 1940, tinham armas. 50, tinham armas. 60, tinham armas. Mas não existia essa cultura de extermínio de jovens, eu estou falando de jovens. Tiveram loucos ao redor da história que, ganhando poder, fascinado pelo poder, quiseram eliminar esse ou aquele. Mas jovens, eu estou falando de adolescentes e até de crianças. E aí, não tinha isso. Mas quando chegou nos anos 70, algo mudou, né? A nossa sociedade, como deixou de ser direcionada pela Bíblia, pela palavra de Deus, e passou a ser direcionada pela psicologia, pela sociologia, né? Por psiquiatras. Eles começaram a determinar o que é certo e o que é errado, o que é o padrão correto e o que é o padrão equivocado. E começaram aí disseram errado ensinar a Bíblia, e tiraram a Bíblia da escola. Em 1970, os grandes problemas nas escolas americanas, se você for ver, era criança correndo no corredor e criança mascando chiclete na sala de aula. Isso hoje não é nem problema mais. O grande problema eram esses. A grande reclamação dos professores era que os alunos mascavam chiclete ou corriam no corredor. Hoje, nas escolas, nós temos várias crianças que são pais. Temos boa porcentagem
de crianças que estão contaminadas por vírus sexualmente transmitidos. Você tem um problema totalmente diferente. Começaram nos anos 70 a dizer que não há Deus. Não há Deus. Então, como nós conversávamos, começaram a ensinar que o homem veio do macaco, que ele é um descendente de um animal, e que não existe consequência para as suas atitudes. Nem espiritual, nem eterna, não existe consequência para o que ele faz. Porque ele é um animal e vai morrer e acabou. Aí, não satisfeito com isso, começaram a querer tirar também a autoridade, sabe de quem? Dos pais. Eu me lembro que minha filha, no primeiro dia de escola pública nos Estados Unidos da América, eu vim aqui quando eu estava estudando no Christ for the Nation em Dallas, ela fazia a escola dentro do colégio evangélico, mas quando nós saímos, aí já começamos a montar a nossa vida, ela foi para a escola pública. E no primeiro dia, quando ela chega em casa, a primeira coisa que ela fez foi me abraçar, beijar e depois falar para mim. Eu perguntei, como é que foi o seu dia? Sabe o que ela me falou? Tinha quantos anos? 6 anos, né, Monique? Ela chegou para mim e falou assim, Daddy, papai, a professora falou que se você me bater é para eu chamar 911. A primeira coisa que minha filha me falou no primeiro dia de aula, a maior educação que ela teve naquele dia foi isso. Se o pai te bater, chama 911. Sabe o que eu respondi para ela? Eu falei, ela está certa, filha. Se o papai te bater, você chama o 911, mas não pede para vir só a polícia, não. Pede para vir a ambulância também. E ela falou assim, por quê? Porque enquanto eles não chegarem, eu vou te bater tanto, tu vai precisar ir para o hospital. Nunca mais ela tocou no assunto. Nem nunca chamou 911. Eu não sei por quê, o poder de persuasão às vezes é bom, né? E a gente lembra dessa história, a gente já estava até conversando sobre isso essa semana, e a gente ri hoje. Mas se eu tivesse me submetido àquela pressão psicológica que queriam fazer sobre mim como pai, eu não teria a filha abençoada que eu tenho hoje. Então, tiraram a autoridade de Deus, tiraram Deus. Deus não existe, você veio do macaco. Depois tiraram a autoridade do pai. Depois tiraram a autoridade dos professores. Minha mãe fala que eu sempre fui um bom menino, não foi, mãe? Minha mãe está ali, mãe é bom por causa disso, né? Mas quando eu era pequeno, eu me lembro que na sala de aula, várias vezes eu tinha que ir para o canto da sala e ficar de cara para a parede. A professora que tinha raiva de mim. Perseguição. Vários professores não gostavam de mim, mas eles me corrigiam. E eu não fiquei psicologicamente abalado, deturpado, me sentindo excluindo da sociedade. Não. Eu tive professora que me botava de joelho no milho. E ela escolhia uns grãos grandes. Quando você saía assim, os milhos colados no teu joelho. Morri? Não morri. Não estou falando que precisa chegar a esse ponto. Veja bem. Mas tirar a autoridade, primeiro, de Deus. Depois tirar a autoridade dos pais. Depois a autoridade dos professores. Hoje nas escolas, especialmente no Brasil, aqui ainda existe alguma autoridade, porque meu filho, mesmo pequeno, ele tem que chamar a professora de quê? Miss. No Brasil, para quem não sabe, vocês talvez não estejam informados, os professores apanham dos alunos. Tenho a minha cunhada, que até operou essa semana, graças a Deus está bem, mas que ela conta que quando ela tem reunião com os pais, se ela faz alguma reclamação do aluno de alguma coisa errada, os pais vão contra ela. Que se minha mãe fizesse isso, estava ferrado. Estava ferrada, porque tinha reclamação todo dia. Eu cresci numa escola que a diretora... Olha, eu não sou mais um menino. Isso foi o quê? Quando eu tinha 6 anos de idade, alguns aninhos atrás. Mas a dona Ruth, eu lembro dela até hoje, a diretora da escola. Eu lembro até hoje. A dona Ruth, ela ficava no portão da escola, que nem um soldado. Você entrava, ela, deixa eu ver sua meia. Você tinha que levantar a meia, levantava outra meia. Olhar se a roupa está passada.
a gola, pode entrar. Ela ficava assim. Fosse você de qualquer maneira, vestido de qualquer forma, voltava para casa. Até as unhas estavam limpas. Tinha ordem, tinha respeito. Enfim, nos reuníamos no pátio, todo mundo lá em fila. Ouviram do Ipiranga as margens plácidas, não era um escândalo cantar o hino nacional. Hoje é um escândalo, né, se falar em cantar o hino nacional. Então, tiraram a autoridade do Deus, tiraram a autoridade dos pais, tiraram a autoridade dos professores, depois tiraram a autoridade da justiça. Aqui na América ainda existe certa autoridade, mas o que acontece no Brasil é que se você tem 17 anos, cumpre 18 amanhã, e você sai hoje e mata quem você quiser, metralha todo mundo, sabe o que acontece contigo no dia seguinte? Nada. Você está livre, porque você era de menor. Você pode entrar com 17 anos, é o dia que você tem autorização para matar, você é o 007, com permissão para matar quem você quiser. Isso é ridículo, isso é um absurdo. E muitas pessoas no Brasil, no tráfico, lá no Rio de Janeiro, em outros lugares, quando eles cometem crime, então botam um menor para ser acusado, para se apresentar como culpado. Por quê? Para o menor não dá nada. Isso tirou o poder de coerção do Estado. Sabe por que muitas pessoas não cometem crime? Sabe por que muitas pessoas não roubam? Porque o Estado, ele opera um poder de coerção sobre o cidadão, que se você roubar, tu vai para a cadeia. Se você matar, você vai para a cadeia. E muitos não roubam, não porque não precisem, não porque não tiveram tentações ou porque não tiveram vontade, mas porque tem medo do quê? Da consequência. Então, eliminaram isso na juventude. E aí o que nós vemos agora é casos como esses, de crianças que, sem Deus, sem autoridade do pai, sem respeito pelos professores e sem medo da justiça, estão desorientados. E para botar uma cerejinha em cima do bolo, ainda chegavam para as crianças e falavam assim, você pode ser o que você quiser. Você pode ter o que você quiser. Se você quiser, você... Mas não dizem que para ser o que quer e para ter o que quiser, tem que estudar, tem que trabalhar, tem que se dedicar, tem que pagar o preço. Você pode ter, Então ele cresce e ele ouviu que ele podia ter o que ele quiser, ele não tem o outro ali tem uma bolsinha de marca, uma chuteira de marca, ele vai lá, ele rouba e mata para ter. Criança cresceu com a mente totalmente descontrolada. Porque tiraram quando começou... As crianças dos anos 60 tinham armas e não aconteciam essas coisas. Mas quando tiraram a Bíblia da escola e começou esse processo de permitir que os psicólogos, os psicanalistas, os sociólogos determinem o que é certo, o que é errado e não a palavra de Deus, houve uma degradação moral, uma degradação total da família e das instituições. E nós estamos vivendo o que nós estamos vivendo hoje. A Bíblia fala em Provérbios 13, 24, que aquele que poupa a vara aborrece ao seu filho, mas quem o ama, a seu tempo o castiga. Você sabe que eu bati nos meus filhos, e não tenho vergonha de falar isso. Quando erravam, eles apanhavam. Mas sabe como é que eu fazia? Eu falava assim, eu explicava por que eu estava batendo e falava, eu quero que você saiba, antes de eu te bater, que dói mais em mim bater do que você que vai apanhar. Me dói muito te bater. Quem quer ver um filho chorando e apanhando? Você ama o seu filho, você não quer que ele leve surra. Dói muito mais no pai que corrige. É muito mais sacrifício corrigir do que virar os olhos. A Bíblia fala, disciplina teus filhos, Provérbio 19, 18, enquanto eles têm idade para aprender, mas não apressa a tua alma para destruí-lo. O que está falando? Tem um parafuso que você aperta, tem o quê? Um limite de pressão que você pode impor. Eu já vi também pais, por outro lado, no Brasil, que batiam na cabeça, davam varada, faziam das costas. Por favor, também temos que deixar corrigir, é diferente de quê? De torturar. Seria a palavra que eu queria usar. Corrigir é diferente de torturar.
A Bíblia fala que tem que bater, mas torturar também, a Bíblia fala, dá o tempo. Agora a Bíblia fala de uma coisa interessante. Disciplina teu filho enquanto ele tem idade, enquanto tem tempo. Porque chega uma hora, se você nunca disciplinou o seu filho até os 7 anos, uma fase da vida dele passou. Depois você continua sem disciplinar até os 14, quando dá 15 tu vai querer consertar? Perdeu, beijo. Perdeu o tempo. Quer ver? Uma criança, um bebezinho, vamos dizer que ele quer meter a mão, uma criança pega e bate numa coleguinha, uma criancinha de 1 ano, 2 anos. Segundo o que eles ensinam, o certo seria você chamar essa criança e falar, meu filhinho, não bate na sua coleguinha, porque isso é uma agressão, isso é errado, você vai crescer assim, depois num dia você pode virar um homem violento, acabar numa instituição criminal, ser discriminado pela sociedade. A criança vai entender isso? Não. Agora, dá um tapa na mão dele. Ah, ele vai chorar, mas ele vai entender? Vai entender. Vai querer explicar para ele que, olha, se você bater, se você fizer isso, você pode virar um bandido, um criminoso, um Hitler. Ele não sabe de nada, está falando grego para ele, ó. Ele entende pela consequência. Então a Bíblia fala que tem que corrigir os filhos enquanto há tempo. Disciplina teus filhos enquanto ele tem idade para aprender. Quer ver? Provérbios 22:15 tem um versículo interessante que fala assim, a tolice mora naturalmente no coração das crianças. Olha, mora naturalmente no coração. Deus está falando que toda criança tem um dom para tolice, mas a vara da disciplina a livrará dela. Tem que corrigir, irmão. Olha outro versículo interessante. Provérbios 23:13-14. Não retire da criança a disciplina, porque fustigando-a tu com a vara, nem por isso morrerá. Tu a fastigará com a vara e livrarás a sua alma do Seol, da morte, do inferno, da sepultura. Minha mãe criou 4 filhos homens, meu pai trabalhava, minha mãe corrigia. Tinha uma dupla lá. E tinha outra coisa, meu pai todo dia ligava para casa meio-dia. Sabe o que nós tínhamos que fazer? Meio-dia. Tínhamos que estar em casa para esperar a chamada do meu pai. Lembra? E aí ela passava o relatório. Se o relatório fosse ruim, eu já entrava embaixo da mesa, que superstição, né? Disse, se você entrar embaixo da mesa e chamar alguém, vinha. Eu entrava embaixo da mesa, vó, porque minha avó era minha protetora, né? Eu chamava, que eu sabia que quando meu pai chegasse, ó, ia cantar. Então já começava a interceder, clamar a Deus pela minha avó para que ela viesse. Quando ela, às vezes ela aparecia, me leva para sua casa, eu estou com saudade de você. Aí minha avó me levava e eu me livrava da surra. Mas meu pai e minha mãe, eles corrigiam. E uma vez, quando chegaram em Dallas, isso em 94, por aí, quando eles vieram aqui, a primeira vez eu morava em Dallas, eu os agradeci por isso. Porque muitos dos meus amigos, que eu vi que andavam e a mãe não corrigia, deixava solto, ou estão mortos ou estão presos. E a Bíblia fala que quando você livra, e eu cresci num bairro pobre, muita violência, tinha até quadrilhas na minha rua, tráfico, Madureira, não, Rio de Janeiro, estou defamando o santo bairro de Madureira, misericórdia, mas e aí o que acontece? O que acontece? Eu vi muitos amigos que estão presos, mortos. E você para pensar e você fala qual foi o diferencial. Era o temor que nós tínhamos e o respeito que nós tínhamos por eles. E o respeito pelo chinelo mágico da mãe, né? Quem inventou o GPS, eu tenho certeza que foi uma mãe. Pá, e tu corre, vai lá na curva e te chapuleta da cabeça. Foi uma mãe que inventou o GPS, irmão. Isso aí vocês tinham que patentear. Mas, anyway, então, você repara que a Bíblia fala de livrar da morte, da sepultura o seu filho.
livrar da sepultura o seu filho. É um preço que você paga para corrigir. Quando já passou do tempo, já passou da hora, meu irmão, perdeu a esperança? Só se você não é crente. Mas se você é crente, olha, o teu joelho começa a operar agora. Ainda há tempo para o seu filho, ainda há tempo para a sua filha, não importa a idade deles. Se você reconhece que você errou, mas que você precisa do socorro de Deus sobre a vida deles e a bênção de Deus sobre a vida deles, ainda há tempo. Porque Deus é Deus que opera. Amém, irmãos? Deus é o Deus que opera. Então, tiraram todas essas coisas. Olha o que a Bíblia fala em Romanos capítulo 13, do verso 1 ao 5. Romanos capítulo 13, verso 1 ao 5. Toda alma esteja sujeita ao quê? Autoridade. Em minha tradução fala autoridades superiores. Autoridade é importante. Você tem que estar sujeito à autoridade. Tem que estar sujeito a alguma autoridade. Então, o que acontece? Com as mudanças, mudaram-se os costumes. Hoje, antigamente, as mães ficavam em casa para quê? Para cuidar de quem? Das famílias. Hoje, se você fala para a maioria das moças ficar em casa, ela acha que você é um machista, como é que é? Isso, uma série de outras palavras que acho que não posso nem falar aqui na igreja. Porque, você é assim, você é assado, porque cuidar dos filhos. Para elas é uma opressão. É uma opressão. Mas sabe qual é o preço? Se isso é uma opressão, sabe qual é o preço que você está correndo o risco de pagar quando você decide sair de casa e não controlar e não educar os seus filhos? Eu digo que existem casos e casos, existem necessidades, mulheres que não têm marido, casos e casos. Mas sabe qual é o preço? É o preço de perder o seu filho. Temos que colocar, a Bíblia fala que tem que ter autoridade, você tem que ter autoridade sobre os seus filhos, sobre a sua família. A Bíblia fala que eles estejam sujeitos às autoridades superiores, porque não há autoridade que não venha de Deus. A polícia veio de Deus? Sim ou não? A polícia, o governador veio de Deus? O presidente veio de Deus? É autoridade, então a Bíblia fala que veio de Deus. E as autoridades que há foram ordenadas por Deus. Por isso, quem resiste à autoridade, resiste à ordenação de Deus. E os que resistem trarão sobre si mesmos a condenação. Porque os magistrados não são terror para as boas obras, mas para as más. Queres tu, pois, não temer a autoridade? Faze o bem e terás louvor dela. Porque ela é ministro de Deus para o teu bem. Mas se fizeres o mal, teme, pois não traz debalde a espada, ou seja, a autoridade não está armada em vão, porque é ministro de Deus e vingador para castigar o que faz o mal. Tem hoje políticos no Brasil que quer que policial não tenha nem arma, quer que não prenda ninguém. A mim, não importa se você é de esquerda ou de direita, eu já falei, cada um tem a sua visão política, mas a minha visão tem que estar de acordo com o que a Bíblia fala. E a Bíblia fala que Deus tem que estar em primeiro lugar em nossas vidas. Quando tiraram Deus, depois a Bíblia fala que os pais têm autoridade sobre os filhos. É o que a Bíblia fala. Que temos que respeitar as autoridades constituídas, seja o professor, seja a professora, seja o policial, seja o prefeito, seja o governador. Temos que respeitar. É o que a Bíblia fala. Então, quando você tira tudo isso das crianças, elas cresceram sem autoridade, hoje não tem orientação. E aí falam das armas, mas ninguém fala dos videogames, que o garoto... Alguém viu o vídeo da Nova Zelândia? Quem viu? Não conseguiu, né? Muito forte. Mas eu vi um pedaço também. Também não vi todo, não. Mas parecia um jogo de videogame. Eu nunca gostei de videogame, não estou julgando quem joga videogame. Nem sei jogar videogame, acho que eu nunca... Estou querendo descobrir meu talento para algum esporte ainda. Não sei se videogame é esporte, mas está difícil. Mas nunca fui bom em videogame. E o que acontece é que o rapaz filmava e parecia um videogame. Eu falei, meu Deus, que coisa tão terrível. Como é que um ser humano consegue fazer coisa tão cruel dessa forma? E aí, meu amado, eu te falo, é por causa dessas coisas que começaram a acontecer
há um bom tempo atrás. E se nós temos que começar a orar pelas nossas famílias. E temos que começar a tirar atitude. Eu te falo uma coisa, um tapinha na mão do seu filho não vai matá-lo. Uma chinelada no bumbum não vai matá-lo. Não digo para você pegar uma vara e dar no meio das costas, porque passa a ser um pouco de crueldade. Mas corrigir o seu filho é uma demonstração de amor, segundo Deus. É uma demonstração de amor. Os sociólogos, os psicólogos, os urologistas aí desse mundo vão te dizer que é errado. Vão te dizer que eu estou errado ao falar isso. Mas sabe o quê? Eu não vou concordar com eles, porque eu creio na palavra de Deus. E eu não sei se eles também criaram algum ser humano. Eu não sei também, mas eu prefiro confiar naquele que criou o homem, que sabe a receita para a educação do homem. Quem criou o homem foi Deus, não foi nenhum psicólogo, não. Ele é uma criatura criada. Então ele não sabe de nada. Ele pensa saber muito porque ele sabe mais do que eu. Ele sabe mais do que eu, ele pensa saber muito. Mas ele sabe muito menos do que aquele que nos formou. E eu prefiro confiar naquele que sabe muito mais. Então, ore pelos seus filhos. Corrija quando for necessário. Livre a alma deles da morte. Livre da morte. Converse, seja amigo, mas... Teve uma irmã, que já o filho adolescente, e ele estava envolvido em drogas e com problemas, e ela se desesperou, e eu virei para ela e falei assim, minha irmã, passou o tempo do tapa, tu vai brigar teu filho agora de 20 anos e vai dar uma chinelada nele? Não pode. Não pode, já passou o tempo. Mas agora você vai ter que lutar por ele em outro nível, em outro hemisfério, no hemisfério espiritual. Você vai ter que interceder por esse teu filho. E ele teve muitos problemas, mas aquela irmã, e eu falei, começa a olhar para ele como uma bênção. Ela, mas meu filho, nem diga essa palavra que teu filho está nisso ou naquilo. Nem saia da tua boca essas palavras de maldição. Em nome de Jesus, repreenda. Passe a ver o seu filho como uma bênção. Olhe para ele e fale, tu eres um abençoado. Tu eres aquele que Deus derramou a graça sobre ti. O Senhor tem um plano para a tua vida. E comece a orar, e comece a lutar. E diga, diabo, eu te repreendo. Espírito de vício, eu te repreendo. Toda autoridade, toda potestade, todo principado que tenta operar na vida desse meu filho está repreendida. Como autoridade de pai e de mãe, eu o abençoo. E eu declaro a libertação dele. E esse menino, graças a Deus, mudou. Hoje é casado, tem filho. Uma bênção, glória a Deus, né? Porque tem que pagar um preço. Uma hora, se você não lutou quando era criança, você vai ter que, quando ele era criança, você vai ter que lutar agora. Em nome de Jesus. Amém? E por filho, meu irmão, a gente luta todo dia, não é verdade? Minha mãe fala que eu sou um bebê lindo, né? Graças a Deus. Mas minha mãe fala... Bom dia, Senhor. Louvado seja Deus pelas mães, né? Bom, então, eu queria, nesse dia, isso aí foi só uma pequena palavrinha, sabe? Por algo que Billy Graham, ele fala que ele prepara a mensagem dele com o Jornal do Dia na mão. Não o Jornal do Dia do Brasil, não, que aquele jornal lá do Rio de Janeiro só sai sangue, né? O jornal diário na mão. Né? Ele lê e ele vê as coisas que estão acontecendo, e são coisas que estão acontecendo hoje, que estão afetando nossos... Você pensa que teus filhos não estão informados sobre o que está acontecendo? Não está vendo o que acontece na televisão? Não escuta lá quando ele está na escola o que está acontecendo? Ele está sabendo. Você pensa que criança não percebe, mas criança percebe. Tu pensa que criança não está em conflito interno entre o que ele escuta na escola e o que ele escuta na igreja? Tu pensa que não tem esse conflito? Ele tem. Tu não pensa que quando falam lá que não há Deus... E todo mundo fala, e a professora, que é uma figura de admiração, fala, e depois você chega aqui e diz que tem Deus. Tu não pensa que isso gera um conflito dentro dele? Gera. Por isso que a Bíblia fala que o pai tem que ensinar o filho quando? Em todo o tempo. A Bíblia fala até durante o caminho, quando anda. Inculca na mente dele a verdade da palavra de Deus. Tem que ensinar. Tem que falar, lute pelo seu filho, lute pela sua filha, e se ele é maior, volto, nada está perdido. Ore por ele, vamos orar todos juntos, porque filho é filho, e filho não tem idade para o pai, viu? Minha mãe acha que eu sou uma criança ainda. Então, filho não... Você sabe, é verdade, eles acham. Quando eu morei no Brasil um tempo, ia para a casa deles, aí às vezes eu ia ao teatro, ao cinema, quando eu voltava, saía do teatro, quem estava lá na porta para me pegar? 10 e pouco da noite. E eu me buscar, cara.
Na porta lá do teatro, meu pai e minha mãe, eu saindo assim, quando eu... Me deu um susto. Aí eu briguei, não façam isso, é perigoso, vocês virem para papai, eu pego um táxi e vou para casa. Tá bom. Aí depois de tanto brigar, beleza, não vai mais. Tá bom. Aí no outro dia fui ao cinema, que eu ia para a casa deles no final de semana, né? Que eu morava no outro lugar e trabalhava lá, e no final de semana ia para a casa deles. Aí no outro dia eu fui ao cinema. Estou no táxi voltando, quando o táxi faz a curva para virar a rua, quem está na esquina da rua? Olhando para tudo quanto é lado. Meu pai. Pai e mãe sempre vão achar os filhos o quê? Criança. Mas é isso mesmo. Não faça essa carinha não, minha filha, que teu pai também te acha uma criança. Não é porque você pegou a carteira de motorista agora que cresceu, não, né? É uma bebezinha ainda. E tem muitos tios para estar em cima ainda. Glória a Deus. Mas olha, então foi só essa introdução, foi só uma palavrinha, mas agora eu vou pregar. O Giovanni falou que eu posso pregar hoje até às 14h, que é o penúltimo dia de culto, né? Mas, rapidamente, eu queria só dar uma outra palavra rapidinho. Queria fazer uma pergunta aqui. Quem aqui já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Espera aí, vamos fazer o seguinte. Quem já aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Fica de pé, por favor. Ok. Agora, deixa eu te fazer uma pergunta. Quem aqui já foi ofendido por alguém que falou mal de você? Quem já foi ofendido por alguém que falou mal de você? Quem aqui já teve ira ou raiva de uma pessoa porque te ofendeu, ou porque te caluniou, ou porque... Quem já teve? Ok. Agora, senta aqueles que ainda não conseguiram 100% liberar essa pessoa. Ó, todo mundo já liberou o perdão? Senta quem não liberou ainda. Quem ainda tem uma mágoa nessa situação, quem ainda dói, quem ainda tem uma raivazinha, senta, não tenha vergonha não, pode sentar. Se você ainda tem, pode sentar. Olha aí, verdade, pessoas estão sendo honestas. Se você foi ofendido e essa pessoa talvez nem veio te pedir perdão ainda, e você ainda tem uma mágoa contra ela. Mas ninguém senta? Ninguém? Glória a Deus. Que bom, né? Louvado seja Deus. Eu esperava que mais pessoas se sentassem. É natural. Mas, agora, eu queria fazer uma outra pergunta. Quem aqui, quem de vocês, verdadeiramente, não odeia ninguém? Não tem raiva de ninguém? Não tem aquela pessoa que fala assim, com esse aí eu não quero nem papo. Mais pessoas sentaram. Ixi. Olha aí. Vamos sentar. Agora pesou, né? A perna pesou. Caramba. Então agora é melhor todo mundo sentar. Senta todo mundo agora. Vamos lá. Ficou um pouco pesado. Rapaz. Deixa eu te falar. Pode sentar todo mundo. Pode sentar todo mundo. Deixa eu te falar uma coisa. A Bíblia fala... Algumas pessoas, quando eu perguntei se aceitaram já Jesus, não se levantaram. E eu primeiro queria explicar... Uma vez uma pessoa chegou para mim e falou assim, eu só vou aceitar Jesus 5 minutos antes de eu morrer. Sábio esse, né? Eu aceito, eu primeiro vou viver a vida, vou viver o mundo, não sei. Mas eu aceito Jesus 5 minutos antes de morrer. A primeira coisa que a Bíblia fala para essa pessoa qual é? De Deus não se zomba. Não se zomba. De Deus não se zomba. Não pensa que você vai enganar a Deus. Não pode enganar a Deus. A Bíblia fala que o dia aceitável do Senhor é hoje, é o agora. Mas muitas pessoas não aceitam Jesus. Uma outra pessoa chegou para mim e falou assim, eu vou aceitar Jesus por quê? Ah, porque ele morreu por você. Ah, mas eu não pedi para ele morrer por mim. Vocês já ouviram alguém falar assim? Já? Rapaz, eu pensei que foi só aquele cara lá de Vaz Lobo, mas não foi ele só não, tem muita gente que fala assim. Pois é, ele falou isso para mim, esse rapaz eu nunca esqueci. Então, na realidade, significa que ele não entende a obra de Cristo. Por que que era necessário Jesus morrer por nós? E eu vou tentar rapidamente explicar o porquê. Primeiro eu estou me direcionando às pessoas que não se levantaram, ok? Então, a Bíblia fala que num tempo remoto, numa galáxia diferente... Não, estou parecendo Star Wars, não. Mas que houve...
nos céus uma guerra. Quem é o opositor de Deus? Quem sabe dizer? Quem é o opositor de Deus? Não é Satanás. Não. Satanás é o opositor de Miguel. Quem lutou com Deus lá no céu foi quem? Com Miguel, com Satanás no céu foi quem? Miguel. Deus é um outro nível, muito superior a ele. Deus falou assim, não, você é tão inferior que eu nem vou lutar contigo, vou mandar um outro anjo para lutar contigo. Então Deus está em outra galáxia, vamos botar assim. Mas Satanás se rebelou contra Deus e teve uma guerra nos céus. E a Bíblia fala que o diabo e os seus seguidores foram lançados nos ares. Né? E houve uma catástrofe no universo, houve transformação no universo. E aí, um dia Deus resolve criar o homem, segundo a sua imagem, segundo a sua semelhança. O homem, ainda que é inferior ao anjo, né, ele era a imagem e semelhança de Deus. E o diabo, vendo aquele relacionamento entre Deus e o homem, ele se revolta. E ele, querendo ferir a Deus, ele fala, eu vou ferir a Deus, ferindo o Filho de Deus, os filhos de Deus, ferindo o homem. E aí o diabo veio e feriu o homem. Ele pensou o seguinte, se eu destruo, Deus havia dito para Adão e Eva, crescer e multiplicar, mas se eu destruo Adão e Eva, que são os troncos dessa árvore genealógica que se chama humanidade, se eu destruir essas raízes, toda essa árvore vai ser uma árvore má. Porque o pecado vai entrar pela raiz e todos os frutos que vierem dessa árvore serão frutos contaminados pelo pecado. Então, o diabo foi lá e fez com que o homem pecasse. E o homem pecou. E na mente de Lúcifer, ele deve ter pensado, venci a Deus nessa batalha. Porque jamais vai haver um limpo, um homem santo, porque ele sabia que a lei dizia que era necessário que um justo pagasse pelos pecadores. Porém, se todos estavam contaminados, se a raiz estava contaminada, todos os frutos dessa raiz, todos os homens que viessem a nascer daquele casal, estavam em si contaminados pelo pecado original. O pecado original, surpresa, não é porque você teve relação com seu marido para ter filho, não. O pecado original é o pecado de que o homem um dia, o nosso ancestral chamado Adão, se rebelou contra Deus. E aí desse pecado, por isso Davi falou, em pecado me concebeu meus pais. Desse pecado original, toda a humanidade sofre. Você já viu que tem criança que nasce com tendência a bater nos amiguinhos? Como pastor, 20 anos, já cansei de ver. Tem criança que nasce que tudo é dela. Parece, né? Tudo é meu, quer tudo, outra quer tudo, já é consumista. Meu filho, né? Quando ele era pequeno, qualquer coisa que passava, dizia, quero isso. Aí mudava outra, quero isso. Tu vê que esses pequenos defeitos já estão na nossa própria natureza. Essa tendência ao pecado, seja ele qual for o pecado, ou violência, ou roubo, ou homossexualismo, já vem na própria natureza humana pela a porta aberta pelo pecado que foi entrado através de Adão. Então, Satanás sabia que jamais haveria um homem justo, completamente justo, que fosse capaz de pagar o preço pelos pecadores. Porém, o que o diabo não imaginava e não passava pela sua mente, não contava com isso, é que Deus nos amasse a tal ponto que fosse capaz de entregar o seu próprio filho para morrer por todos aqueles que nele crescem. Então o diabo, ele não contava com essa estratégia de Deus. Quando ele destruiu a humanidade, e a humanidade estava condenada para viver eternamente sem Deus, ele não imaginava que Deus era capaz de amar você a tal ponto que fosse possível ele entregar o seu próprio filho para morrer por você. Então, por isso que Jesus tinha que morrer. Não era porque você pediu, porque você nem tinha entendimento da sua necessidade. Por melhor que você fala, a partir de hoje,
Eu vou ser uma boa criatura. A partir de hoje, eu não vou pensar nenhuma coisa imunda, eu não vou falar nenhuma palavra imunda, eu não vou ter nenhuma atitude impura. A partir de hoje, eu vou ser um homem santo. É como mais ou menos, eu já contei essa história aqui há um tempo atrás, um homem que tinha uma quitanda e o vizinho lá, um cliente antigo, ficou desempregado. E ele ficou desempregado, tinha 3 filhos, e o homem ficou com pena e falou: seu José, toda vez que o senhor quiser comprar alguma coisa, pode vir aqui, pegar aqui, a gente anota aqui, o dia que a coisa melhorar, a gente acerta. Tá bom. E aí o seu José ia lá, com arroz, feijão, tal, pá, e levava. E passou 1 mês, passou 2 meses, passou 1 ano e meio, o seu José é desempregado. O dono da quitanda já estava coçando a barba, né, o livro grosso lá, já de dívidas da família do seu José. Falou: meu pai, e agora? Mas aí um dia seu José chega lá: seu Joaquim, tenho boa novidade para si. Consegui um bom trabalho. E a partir de agora, eu vou pagar tudo em dinheiro. O seu Joaquim ficou feliz, sim ou não? Sim. Lógico. Mas eu te pergunto, será que o seu Joaquim vai pegar aquele livro de 1 ano e meio que ele sustentou a família do seu José e jogar no lixo? Ou ele vai ter que pagar a conta antiga? Ainda que você decidisse hoje a não cometer nenhum pecado, nem por pensamento, nem por palavra, nem por atitude, nem por omissão, o que é impossível, ninguém consegue. O próprio Paulo fala que aquilo que quero, isso eu não faço. Ainda que você conseguisse, a Bíblia fala: quem vai pagar a sua dívida de ontem? A sua dívida de todos os teus erros do passado. Só há uma maneira de ser paga, é através do sangue de Jesus. Só há uma maneira pela qual os seus pecados são borrados, a sua iniquidade é apagada, e Deus fala: dos teus pecados eu não me lembro mais. É quando você aceita Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. A Bíblia fala que nesse dia, quando você recebe Jesus como Salvador da sua vida, Ele te dá poder, Ele perdoa os teus pecados, e Ele te dá o poder de ser feito filho dEle novamente. Então, por isso que Jesus precisava vir, por isso que Jesus precisava morrer por mim, precisava morrer por você. Não é porque eu sou melhor do que você, não é porque você é pior do que eu ou melhor do que eu. Não, não é isso. Todos nós somos maus. A Bíblia fala que não existia um homem sequer bom, não existia um só justo na face da terra, porque todos pecaram, estavam destituídos e condenados à morte eterna. O diabo havia escravizado a humanidade, o diabo havia tomado o nosso direito de comunhão com Deus, de vida. Ele havia tomado isso da humanidade, mas o Senhor se despiu da sua glória, desceu do seu trono de glória, se fez carne, nasceu neste mundo, venceu o pecado, morreu por ti, morreu por mim, foi ao inferno, venceu o diabo e ressuscitou ao 3º dia, está sentado à destra do Pai, porque Ele abriu o caminho para que um homem, que Ele se fez carne, para que um homem pudesse ser salvo e ir direto aos céus. Ele precisava ter vindo por cada um de nós. Ele precisava morrer por você. Você sabe o seu nome, mas naquela cruz, quando foram lançados todos os pecados sobre Cristo Jesus, meu amado, naquela cruz estava aquele pecado que tu cometeu mês passado. Lá naquela cruz estava aquele pecado que tu cometeu o ano passado. Aquela cruz estava aquela mentira. Naquela cruz estava aquele roubo. Naquela cruz estava aquele engano que você sabe que você cometeu. Na sua mente, tu sabe que tu é fraco. Na sua mente, tu sabe que tu é indigno de Deus. Mas, meu amado, a obra de Deus se faz por misericórdia. E a Bíblia fala que a misericórdia de Deus se renova todos os dias. E hoje Ele tem a porta da misericórdia aberta sobre a sua vida. Vinde a mim, Ele diz, vinde a mim. O Senhor tem os braços abertos para perdoar, para apagar as suas transgressões, para colocar um anel novo no seu dedo, uma veste nova em você, e haverá festa nos céus, quando um pecador ou uma pecadora aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. A sociedade hoje, o mundo fala que isso não é necessário, mas eu quero que você saiba uma coisa: todo incrédulo, todo ateu, quando lhe é dada a oportunidade no momento da morte, sabe o que ele faz? Aceita Jesus. O problema é que muitos não têm essa oportunidade. Muitos morrem de infarto fulminante, de acidentes inesperados, e partem e botaram em risco a eternidade, e vão passar a eternidade no lago de fogo.
Mas todo ateu, até o criador da teoria da evolução, antes de morrer, ele entregou a sua vida a Jesus Cristo. Antes de morrer, ele pediu perdão. Darwin, antes de morrer, ele aceita a Jesus como Senhor e Salvador da sua vida e pede perdão. Deixou uma maldição, uma teoria maldita que tem contaminado milhares e milhares e milhares, tem levado milhares e milhares e milhares para o inferno. Mas ele se arrependeu. E você tem a opção de se arrepender e de entregar a sua vida a Jesus Cristo. Você tem a opção, o direito de aceitar Jesus como teu único e suficiente Salvador, de ter os seus pecados apagados, de ter o teu nome escrito no livro da vida. E a Bíblia fala que o livro está selado por dentro e por fora, com selos que ninguém pode romper. A Bíblia fala que ninguém conseguia, nem os anjos conseguiam nem sequer olhar o livro. Nem olhar. Quanto mais rompeu os seus selos. Somente aquele que tem a aparência de cordeiro, que viveu e morreu e ressuscitou, tá? Apocalipse capítulo 5, é capaz de olhar o livro, abrir o livro e desatar os selos. Então o teu nome está protegido, o teu nome está guardado no livro da eternidade, onde um dia tu poderá contemplar a misericórdia de Deus e desfrutar de uma atitude de aceitar ao Senhor. Nada é mais precioso. Você pode ganhar todo o ouro, toda a prata, toda a riqueza. Como um homem muito rico que morreu há pouco tempo. O nome dele é Steve Jobs. E ele era dono da Apple. E todo o dinheiro, toda a riqueza e toda a prosperidade, toda a sabedoria dele, hoje é um trapo de vassoura para ele. Porque ele não pode desfrutar de um centavo da riqueza dele. E se ele não entregou a vida dele a Jesus Cristo, ele é o homem mais pobre de todo o universo. Porque não existe maior pobreza do que morrer sem ter aceitado Jesus como Senhor e Salvador. Entregue a sua vida. Entregue os teus caminhos ao Senhor. Muitas pessoas acham que entregar a Jesus é um relacionamento distante, é só uma atitude. Não, é uma experiência. Quando você entrega de verdade, de todo o teu coração, de toda a tua alma, a tua vida a Jesus Cristo, você tem uma experiência com Ele. É um relacionamento, não é apenas uma amizade distante, não é um relacionamento contínuo. Ele está contigo todo o tempo. Ele disse, eu estarei contigo todo o tempo, todo dia, quando você deita, quando você acorda, quando você come, quando você trabalha, quando você dirige, Deus está ao teu lado, te protegendo, pronto para falar contigo, pronto para te orar, orientar no momento de dificuldade, no momento de luta, no momento de perseguição. Tu nunca estarás só, nunca estarás só. Quando você aceita Jesus Cristo, quando aceita Jesus Cristo de todo o coração, se prepare para experimentar coisas tremendas. E se você tem sede, a Bíblia fala que Ele mata a sede. E se você tem fome, Ele mata a fome. E se você o busca, a Bíblia fala que Ele se faz presente. Ele se faz presente. Então eu quero desafiar você, nesse momento, queria que todos fechassem os olhos, por favor. Aquele que todavia se sente inseguro, talvez está desviado, talvez esteja afastado dos caminhos do Senhor, mas todavia não tem segurança da sua salvação, não tem certeza que se cair um avião nessa igreja agora, para onde você irá? Talvez o avião esteja vindo e você não sabe, mas para onde nós iremos? Você está certo de que teu nome está no livro da vida? Você está seguro? Ou você está jogando com a sua eternidade? Está jogando com a coisa mais preciosa que existe. Eu queria que todos fechassem os olhos, todos com os olhos fechados, por favor, mas eu queria fazer uma pergunta para você que não tem certeza da sua salvação. E eu quero que você saiba de uma coisa. Eu vou falar com você, mas eu não vou nem te expor, se você não quiser. Mas se você gostaria de hoje entregar a sua vida ou renovar os seus votos com o Senhor Jesus Cristo, basta você levantar a sua mão aí. Eu quero orar por você. Se existe alguém aqui que gostaria de hoje entregar a sua vida a Jesus e ter o seu nome no livro da vida, faz um sinal com a mão. O Senhor verá. Alguém gostaria de fazer isso?
Às vezes o Espírito Santo está queimando o seu coração, às vezes o Espírito Santo está falando com você. Amém? Pode abaixar a mão, minha irmã. Amém, glória a Deus. Alguém mais gostaria de fazer isso? Talvez você tenha ouvido a palavra amém, meu irmão. Pode abaixar a mão. Aleluia. 2 pessoas já. Alguém mais gostaria de ter essa atitude hoje? Às vezes você cresceu na igreja, às vezes você ouviu a palavra quando era criança, mas você está afastado, você está afastada e você hoje não tem certeza da salvação. Você precisa de uma experiência nova, ser renovada com o Senhor, ser renovado com o Senhor. Se você gostaria hoje, o Senhor está querendo operar na sua vida, operar na sua família, sacudir as estruturas da tua vida. Se existe mais alguém que gostaria agora, se você está sentindo fogo queimando no teu coração, não tenha vergonha, não tenha medo, amado, não tenha medo, porque estamos falando de eternidade. Amém, meu irmão, pode abaixar. Louvado seja o Senhor. Olha, amado, eu quero, ainda assim, 3 pessoas levantaram as mãos, mas eu gostaria de orar por essas 3 pessoas e não vou trazê-las aqui à frente, porque elas levantaram a mão e a Bíblia fala, algumas pessoas viram e a Bíblia fala que seremos testemunhas diante dos céus, mas queremos nesse momento orar por essas 3 pessoas. Feche os seus olhos, comece a clamar agora. A Bíblia fala que existe festa no céu quando um pecador se converte, existe festa no céu quando alguém fala, Senhor Jesus, na idade da consciência, na idade da inteligência, na idade da razão, quando uma pessoa fala, Senhor Jesus, eu te aceito como meu Senhor, eu te recebo como meu Salvador, ó Deus amado, nós te louvamos por essas vidas, ó Deus, e por outras que estão sendo tocadas agora, nós te louvamos, Senhor, porque são almas eternas, almas que jamais deixarão de existir, daqui a 1 bilhão de anos estarão contigo, Senhor, ó Deus, agora coloca o nome delas no livro da vida. Amado, faça uma oração, você que orou, você que entregou, fala, Senhor, perdoa os meus pecados, apaga as minhas transgressões. Repita comigo, perdoa os meus pecados aí dentro, ainda que em silêncio, só para Deus, apaga as minhas transgressões. Ajuda-me a andar nos teus caminhos. Ajuda-me, Senhor, a caminhar segundo as tuas veredas, a obedecer a tua palavra, a ter experiência contigo. Pai amado, em nome de Jesus, abençoa os teus servos, Senhor. Nos alegramos, Senhor, e pedimos o teu favor sobre a vida de cada um deles, Senhor. Toma-o em tuas mãos. Lutamos, Senhor, contra todo principado e potestade que se levanta contra a vida desses servos. Agora, Senhor, como igreja, nós quebramos a autoridade do pecado, do vício, da carne, ó Deus, espirituais do mal, de virem contra eles agora, Senhor. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Bendito seja o Senhor. Aleluia. Não tem interesse, não quer nada em troca. Vontade é boa, perfeita, é agradável para mim. Para mim. Queria conhecer-te, ouvir teus segredos. Não importa o preço, eu me lanço inteiro. Sei que nos teus braços existe um espaço para mim. Existe sim um espaço para você, com seu nome. Para mim. Aleluia. que amor é esse? Graça incalculável. Não tem interesse, não quer nada em troca. Tua vontade é boa, perfeita, agradável para mim. Para mim. Queria falar para aqueles que estão nos assistindo através da internet. Se você também, ainda onde você estiver, desejar entregar sua vida ao Senhor Jesus e recebê-lo como o único e suficiente Salvador, nós queremos também declarar que nós oramos por você e que o Senhor te visite agora onde você está e que a graça do Senhor te acompanhe, que teu nome está escrito no livro da vida. Mande um inbox por mensagem e nós estaremos entrando em contato contigo. Não importa de onde você está, nós estaremos ligando para você, para orarmos por você, em nome de Jesus. Aleluia.